Na maior parte das vezes a gente tem uma capacidade pequena de entender conteúdos que são dados por tempos muito longos. Então vamos lá. Tony Buzan, que é o criador dos mapas mentais, ele escreveu um livro chamado O Gráfico Mais Importante do Mundo. Ele tinha um jeito todo peculiar de dar nome para os livros dele. E aí, nesse gráfico mais importante do mundo, ele fala de algumas características do cérebro e tal, e ele diz o seguinte lá no meio. Ele fala assim, em uma experiência educacional, e isso não é só uma experiência educacional, você vai lembrar mais do início e do final. Aquilo que está no início e aquilo que está no final. Essa é uma das razões porque é tão importante, por exemplo, que o final das nossas experiências seja bom. E falando de vida pessoal, né? Quando você vai numa festa, e a festa não tá tão boa, mas no final você encontra alguém, conversa, bate um papo, você tem uma impressão diferente Que daquilo. a festa foi boa. Isso. Quando começa bem, você vai num show. A primeira música, o que o cara coloca? Ele coloca um baita de um sucesso. Por quê? Você quer ter a expectativa de que aquilo vai ser bom. Então, você se lembra mais disso, e aquilo que está no meio vira uma vossoroca. Tá? Agora vamos fazer uma extrapolação. Quanto mais eu afasto o início do final de uma sessão de estudos, menor é a minha compreensão daquele miolo, né? Então, primeira coisa, quanto menores forem as minhas sessões de estudos, mais eu vou me lembrar. Vamos para a parte mais técnica? Quanto menos minutos eu estudo, menos conteúdo eu tenho. Quanto menos conteúdo eu tenho, mais fácil é eu associar esse conteúdo a algo que eu conheço. O Pomodoro, que é uma ferramenta de distribuição do tempo, né? O Pomodoro padrão é 25 minutos de trabalho ou estudo e 5 minutos de descanso. 25, 5. Ele aparece muito na literatura. 25 minutos aparece muito na literatura. E não pode ser coincidência. Quando uma coisa aparece muito, não é coincidência. Tem algum porquê. E sempre existe um porquê. Pode até ser que a gente não saiba, mas ele sempre existe. Então, quando você reduz a sua sessão de estudos, a probabilidade é de que você aprenda mais. Tá? Primeira parte da resposta. Segunda parte. Se você alterna essa disciplina que você estuda, é mais fácil de você se lembrar das duas. Por quê? Porque você está num novo momento de alocação, você não precisa mais ficar alocando informação daquilo, você não está misturando informação com aquilo. Então vamos lá, estudei português, passo para raciocínio lógico. É mais fácil do que estudar português. Quantas disciplinas estudar por dia? A minha sugestão para facilitar a vida das pessoas é, no máximo, uma disciplina por hora. E depois que acabar essa hora, você vai e troca. Sessões de estudos curtas. Uma das alunas que eu orientei muitos anos atrás, ela foi fazer um concurso da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte, era um cargo de analista. E ela virou para mim, e a gente conversava muito sobre técnica de estudos, ela virou para mim e falou assim, Fernando, eu vou fazer essa experiência. Eu vou estudar em Pomodoros. Eu falei, excelente, vai ser incrível. Ela estudou, ela já tinha algum conhecimento, já vinha estudando, ela passou em segundo lugar no concurso. Obviamente não por causa disso, mas também por causa disso. Então muita gente tem medo e a primeira pergunta que a pessoa faz é, tá, mas meu Deus, e aí? Eu vou parar no meio? Vai. Isso vai acontecer. Tá tudo bem. Alguns anos atrás foi descoberto um negócio chamado efeito Zeigarnik. Zeigarnik era a psicóloga russa que estudou esse efeito, que ela entendeu o seguinte, uma vez que você interrompe alguma coisa no meio, você fica pensando naquilo. E para a gente pensar no conteúdo é bom, porque você fica maturando aquele conteúdo. Então se eu interrompo uma ideia no meio, além de eu ficar pensando sobre ele, quando eu voltar, eu vou lembrar de onde eu estava. As pessoas têm uma concepção meio líquida do conhecimento, né? Ela acha que se ela não terminar aquilo, o negócio vai escorrer pela orelha, enfim, vai cair no chão e ela não vai saber do que ela está falando mais. mais. Mas não é assim que funciona. Então, lições importantes. Eu posso parar no conteúdo no meio. A sessão mais curta ela favorece o aprendizado. A alternância de disciplinas favorece o aprendizado. Esse complexo para quê? Para trazer o simples. Resposta mais simples possível. Procure estudar uma disciplina por hora e troque essas disciplinas quando você tiver concluído essa hora. Quantas disciplinas por dia? Depende da quantidade de horas que você tem. Então, se você tem 4 horas, eu recomendo pelo menos 4 disciplinas. Aí eu dou uma pausa para a pessoa que vai entrar nos comentários. Ah, mas eu gosto de dar uma disciplina por dia. Aí, meu filho, aí você faz o que você quiser porque você é adulto. Se você tem informação e não usa... É aquela coisa, se algumas pessoas usam e está atrelado a pessoas que têm bons desempenhos, é porque tem um porquê. É igual do Pomodoro C25. Sim. Tem motivo. É o que você comentou mais cedo, a pessoa parar de querer reinventar a roda e bater a cabeça na parede, começar a fazer o que dá certo. Ah, não, mas o que eu quero fazer desse jeito, tá, cara, você vai perder um tempo, perder energia. O que dá certo? É isso? Então faz. Tem um livro, cara, muito bom chamado Roube como Artista. Sim. Que ele fala muito sobre você pegar conceitos, ideias e tudo
Tudo bem, claro que tudo foi feito pela primeira vez em algum momento. Alguém teve que inventar o primeiro carro, o primeiro avião. Mas depois que já pegou o jeito... É igual o celular. Há 20 anos atrás, todo mês, todo ano, saía um celular novo completamente diferente. Um era flip, outro era não sei o quê, outro tinha 3 câmeras. Outro... Era assim... Hoje não, a gente já sabe que tem um padrãozinho. O Android e o iPhone, eles são muito parecidos. Já sabe que o modelinho tablet, mini tablet funciona, o modelinho totalmente touch funciona, e é isso que o pessoal quer. Então aí, essa evolução de parar de querer reinventar a roda e fazer o que funciona. Que tem a ver, inclusive, com a síndrome do floco de neve. A pessoa pensa, não vai funcionar para mim. E uma questão que muitas pessoas comentam é assim, mas eu tenho TDAH e isso não funciona comigo. Aí eu viro pra pessoa e perguntar, então, se você tem TDAH, o que vai funcionar? É você passar 2 horas na mesma disciplina? É isso que vai resolver o seu estudo? Então, quando você torna o estudo mais dinâmico, na verdade, o seu tempo de concentração de TDAH, que não é limitado a isso, claro, ele diminui. E aí você tem uma capacidade melhor de absorver esse conteúdo. Então, não adianta você querer propor a solução padrão exatamente para quem está à margem dessa neurotipicidade, digamos assim. Né? Exatamente. Vamos falar isso, então, vamos aprofundar um pouco sobre esse tema. O tema é procrastinação, cara. É algo natural a todo mundo. Sim. Algumas transtornos e patologias podem incentivar, pode inflamar um pouco mais esse traço. Mas o que você pensa sobre a procrastinação? Por que os alunos procrastinam? Como é que foi isso na sua vida? Se a gente pegar as pessoas que não estão em situações clínicas, então a pessoa ela não tem um problema médico com procrastinação. Uhum. A procrastinação ela vai estar fundada em 2 aspectos principais: medo ou confusão. Básico. Se você está procrastinando alguma coisa, é porque você tem medo daquilo ou do resultado daquilo, ou você não sabe como fazer. Por que eu procrastino os estudos? Eu tenho algumas teorias. Por exemplo, você acha que você não vai passar. Ou você não sabe o que estudar em seguida. Ou você não sabe como estudar em seguida. Se você tem a absoluta clareza a respeito do que você vai fazer, e se você tem a convicção de que aquele resultado será positivo, a procrastinação ela tende a desaparecer. Tanto que hoje em dia, quando eu estou procrastinando alguma coisa, a primeira pergunta que eu falo é: por que eu não quero fazer isso? E aí, quando você começa a se questionar, quando você começa a questionar suas próprias ações, você começa a encontrar respostas muito interessantes, respostas que às vezes você não queria encontrar. Mas você começa a encontrar respostas muito interessantes. Então eu penso, por que eu não quero fazer isso? A primeira resposta é, porque eu não estou afim. Mas aí quando você vai mais a fundo, e existe a técnica dos 7 porquês, né? Você ir perguntando por que sucessivamente até você chegar à raiz do problema, você chega àquele ponto de, cara, porque eu acho que isso é inútil. Eu acho que isso não vai fazer nada por mim. E as pessoas que estão estudando muitas vezes têm essa impressão ou essa convicção de que ela não vai passar. Porque ela escolheu uma meta muito além da capacidade dela, porque ela não tem o arcabouço teórico para lidar com aquilo. Então, se você tem uma noção de como que você vai fazer e o resultado disso é possível para você, a probabilidade que você procrastine é muito menor. E aí, claro, entram outras questões. Por exemplo, uma questão de disposição física para que você faça isso. A gente comentou no início que muitas pessoas que passam em concurso são pessoas que trabalham. O desafio que a gente tem quando a gente está estudando para concurso nem sempre é um desafio cognitivo, às vezes é um desafio físico. Porque você trabalha o dia inteiro, muita gente passa 2, 3, 4 horas em condução, são trabalhos cognitivamente demandantes e na hora que chega no final do dia você tem tempo, mas você não tem energia. A pessoa tá desgastada, por vários fatores. Você quer fazer qualquer coisa menos ler. Você quer fazer qualquer coisa menos aprender. Porque você gastou toda a sua energia com aquilo ao longo do dia. E isso é extremamente normal. Então o que a gente precisa? Às vezes a gente precisa de algum ritual naquele dia que te permita restaurar uma parte da sua energia. Por exemplo, a gente tem 2 tipos principais de respostas à atividade física. A gente tem pessoas que se relaxam com a atividade física e pessoas que se estimulam com atividade física. Então, uma das primeiras coisas é você ver isso. Se a atividade física é um estímulo para você, uma das coisas para você fazer é a atividade física numa quebra entre trabalho e estudo. Você chegou do trabalho, 15 minutos de caminhada, de polichinelo, de esteira, de musculação, qualquer o que quer coisa, que você possa fazer? 1 hora e meia de academia, não. 15 a 20 minutos. Você já cria uma quebra no seu dia e isso já te renova. Se você é uma pessoa que relaxa, talvez não seja tão interessante você fazer isso. Então, o momento da atividade física ele também influencia. Isso obviamente, é um tópico mais avançado. E fazer atividade física é indispensável para quem quer estudar bem. Mas é uma questão para você olhar, por exemplo. Outra questão que pode ajudar, meditação. Às vezes a pessoa fala assim, mas se eu meditar eu durmo. E pode realmente acontecer, porque a meditação ela tem um caráter de relaxamento, que é muito forte. Principalmente se a pessoa está privada de sono, o que
70% da população ocidental, em média, está, a tendência é que ela de fato durma. Então, se ela puder, por exemplo, tirar uma soneca à tarde, que nem todo mundo pode, ela consegue. Foi feita uma pesquisa que disse que o fato de você tirar uma soneca de até 90 minutos repõe cerca de 30% da sua capacidade de aprender novos fatos ao longo do dia. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso é muita coisa. É o equivalente a, se você estuda 4 horas, você estudar 1h30 a mais. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição.